Seja Bem, bem-vindo! obrigado. Satisfação, viu? Muito Muito bom obrigado. receber você aqui, professor. Eu que agradeço. Vamos lá para o nosso bate-papo no Fala Vamos Maria. lá. Chiquíssimo, nós estamos chiquíssimos hoje, hein? Hoje, no Fala Maria, estou recebendo uma pessoa que transformou a dor em luta, resistência em construção e sua própria trajetória em acolhimento para muitas pessoas. E essa pessoa é muito especial para mim. É o meu nobre, sempre nobre, professor Gustavo. Seja bem-vindo ao Fala Maria, Gustavo. Gratidão, Maria. É uma satisfação estar aqui. E vou iniciar esse podcast com um brinde, porque vocês sabem que eu adoro brindar. E esse brinde é muito especial, porque nós vamos brindar a diversidade com o nobre professor Gustavo. Por favor, professor Gustavo, vamos brindar a Com diversidade? certeza, Maria. O professor vai nos servir aqui um brinde maravilhoso para, aliás, para todos vocês que estão aí nos assistindo. Chiquíssimos! Muito bom, professor. Vamos aqui, um brinde à diversidade? Hum, Por isso que a Ana Maria Braga faz esse né? Porque é gostoso demais. Mas mais gostoso, professor, é trazer você aqui hoje para falar de um tema tão importante. Antes disso, gente, eu quero falar para vocês quem é o meu amigo professor Gustavo. Ele é professor, educador, ativista, defensor dos direitos humanos e atua fundamentalmente com as pessoas, diretamente com as pessoas em situação de rua. Professor Gustavo, seja bem-vindo ao Fala Maria. Bom, Maria, agradecer, né, essa oportunidade. Você trouxe várias palavras importantes, né, que inclusive estava dando aula hoje e que eu também compartilhei, né, durante a aula. Dizer que você também faz parte dessa luta, né, enquanto um corpo feminino, enquanto uma gestora, né, e que você também fez parte de vários projetos aí comigo, né, que a gente pode ir compartilhando aí no decorrer da fala. Mas agradecer, né, pelo acolhimento e pela sua postura ética, né, transparente e afetiva que você tem com as pessoas. Ai, obrigada. Mas, professor, esse é um tema, eh, eu não sei se é sensível, né? Mas eu tenho certeza absoluta que é um tema que todas as pessoas precisam ouvir com bastante atenção e serem solidários ao tema, né? E eu tenho certeza que você vai abrilhantar o Fala Maria neste dia, com muitos ensinamentos, com muitas orientações, com muitas experiências vividas por você. E falando em experiências vividas por você, eu gostaria que você falasse a todo o público do Fala Maria de onde você veio, quem é o professor Gustavo, conta tudo pra gente. Bom, eu sou Gustavo Henrique, né, tenho 33 anos, fiz recentemente aniversário em abril, né? Eu venho lá do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, a cidade se chama Ponta Porã, acho que você conhece, É, né? sim. Um lugar bem comercial. E nasci bem ali na fronteira, então, entre o Brasil e o Paraguai. Meu Certo. pai, ele é paraguaio, minha mãe é brasileira, né? Ela é do interior aqui de São Paulo, e aí ela foi para o Mato Grosso do Sul e, né, tá lá até hoje, inclusive. Então eu venho lá daquele território, um território, Maria, muito difícil, né? É um polo importante de pesquisa, de inovação, de comércio, mas também um território em que eu, enquanto um corpo LGBT, né, sofri muita, né? Muitas violências, muitas violações de direitos humanos. Então, quem é o Gustavo, né? O Gustavo é aquela criança que não teve infância,
né, e que lutou para ter uma adolescência, mas aquela criança que minha mãe lutou muito para defender, apesar de, né, de eu ter sofrido umas violências do padrasto, né, mas Sim. minha mãe, né, foi um corpo ali que se colocou presente e lutou muito. Então é o Gustavo que superou os traumas e hoje está aqui conversando com você, e é um professor e um ativista pelos direitos LGBTs. Muito bem. Eu conheço você já de longa data e eu sei que o seu coração é um coração que transcende. Transcende, em primeiro lugar, amor pelo próximo. Sim, E o amor pelo próximo é um remédio fácil de ter e atualmente muito difícil de sentir, sim, falou, é, não é isso? Eu imagino como foi toda essa sua infância, né, e juventude. Não deve ter sido fácil, professor. Agora, conta pra gente o que fez você sair de lá e vir parar no estado de São Paulo, especialmente em São Carlos. nossa, me toca muito sua fala, Maria, porque eu acho que você conseguiu falar, né, o que eu vivo, né. Então, quando você fala assim, você possibilita o amor porque você não teve o amor, né. Então, até esses tempos eu postei na minha rede social, né, eu não sei ainda o que que é o afeto, porque eu não tive esse afeto, mas eu tento a todo momento ser aquele professor que possibilita o afeto e que possibilita o amor didático, né. Então acho que, isso é fundamental, porque eu não sei ainda o que que é o amor, né. Então, por que que o Gustavo sai da fronteira com o Paraguai? Justamente para o Gustavo buscar esse acolhimento, né. Infelizmente pelas questões da minha família, né, porque minha mãe também, a infância da minha mãe foi marcada por muita violência, né, minha mãe sofreu muito para manter a gente, então ela não teve tanta sensibilidade de possibilitar o afeto, porque eu lembro que ela falava: "Gente, eu nunca também ganhei um abraço, né, Sim, eu nunca ganhei uma amorosidade, então eu não consigo reproduzir", mas ela lutou para nos manter. Então aí eu saio de São Carlos, não, perdão, saio, né, de Ponta Porã e Ponta veio Porã. para São Carlos, Você justamente veio para isso. direto para São Carlos. Isso, aí o que aconteceu, né, Chegou aqui com quantos anos? eu tinha 24 anos, Sim, eu trabalhava numa escola, né, então decidi sair da fronteira e vim para cá, né, só que eu vim formado, né, então eu formei na pedagogia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e como naquela época também eu estudava muito para concurso, para os processos, né, em 2017 eu passei num primeiro lugar no concurso para coordenador em São Gabriel do Oeste. E aí como eu não consegui assumir, porque eu estava formando e, né, sim, eu entrei no processo de depressão, e aí uma professora me chamou e conversou. Por isso que é importante, né, Maria, a força do professor. Então, a professora de psicologia de educação, ela me chama na sala dela e fala: Gustavo, você tem muitos projetos para fazer na sua vida. Eu sei que você vai brilhar muito ainda. Não fique triste. E aí ela virou o computador e mostrou: vá para São Carlos, estude na UFSCar e siga a sua vida. Aqui não é mais seu espaço. E conte comigo. E que quando ela fez bonito. isso, eu me organizei, então vim para cá, Seguiu as cheguei palavras e da fui estudar na mestra. UFSCar, mas isso mesmo. E aí você veio, chegou aqui, foi estudar na UFSCar, já logo se estabeleceu. Isso, ótimo ponto. Então 2018 foi um ano muito crítico, né, porque eu tinha acabado de chegar e aí eu fui morar numa república, né, então na república tinha 15 rapazes. Eu sempre morei com a minha, apesar de ser muito Sim, pobre, mas sempre morei com a minha mãe, com né, a sempre ali com a família, família. tal. E aí, então, foi um desafio constante. Eu não tinha condições de ir para UFSCar, de ônibus, então eu ia a pé, andava uns 5 quilômetros para ir para UFSCar, porque era, né, era distante. E aí eu comecei a estudar, né, o que foi mais também importante foi a força das professoras da UFSCar também, que eu estudava altas habilidades e superdotação no mestrado em educação especial. E eu estudei como aluno ouvinte, eu não tive direito a nada, apenas uma declaração que eu estava estudando. E eu só podia participar de forma assim, não tão Sim, ativa, né, mas foi o que me deu força, porque eu lembro, Maria, que apesar de muitas dificuldades, né, eu estava lá na aula, né, e eu não tinha como me alimentar direito, né, porque eu não estava sim, conseguindo trabalho ainda, né, que aí eu vou entrar na questão do preconceito para conseguir trabalho nas escolas. E eu lembro que nos momentos do coffee break, né, da turma, né, da sala, era o único momento que eu me alimentava em alguns dias, né. sim, Então foi tudo isso que eu fui passando e superando, né, foi um sim, processo de muita resiliência em 2018, que é aí que começa um trabalho voluntário, que é a única oportunidade que São Carlos me deu naquele ano, sim. né. E então fui caminhando, né. E esse trabalho voluntário,
Qual foi? Ótimo. O primeiro trabalho voluntário eu não comento muito, mas acho que comentando aqui também é importante. Eu escrevi um projeto com, né, uma servidora aqui de São Carlos para trabalhar com as gestantes em situação de vulnerabilidade. Foi o primeiro projeto que eu escrevi com ela. É um projeto bem bacana também, que até posso, né, compartilhar com você em algum momento, né, para pensar, né, como é que está esse cuidado com as gestantes que estão em situação de vulnerabilidade. E a gente escreveu vários projetos com várias estratégias para que a gente pudesse acolher essas pessoas. Então foi o primeiro projeto. Depois desse projeto, eu então fui para a Casa da Criança, trabalhei como educador voluntário, ganhava R$ 400 e uma cesta básica. E aí eu fui educador social lá e fui coordenador também social voluntário, né? Nesses dois cargos. E depois o que mais importante, que me move até hoje, que você conhece muito bem, que é o movimento, né, de Sim, alfabetização de jovens e adultos, e que aí o meu primeiro trabalho foi, então, mais didático em sala de aula, foi com as pessoas em situação de rua e superação da rua dentro do centro de referência especializado, né, para as pessoas em situação de rua. E que foi um trabalho, então, de muito sofrimento, porque eu não tinha essa vivência, mas que eu sim, tive que, então, pensar em estratégias ali para lidar com toda essa realidade que até hoje eu atuo, né, de forma direta e indireta. sim. E esse trabalho, eu já participei de algumas palestras Sim, suas, né, onde moradores em situação de rua também estavam presentes, e foi emocionante, foi, né? porque são pessoas, são seres humanos, e cada um tem uma história, e histórias, ricas, né, histórias que toda a sociedade deveria olhar, Sim, deveria conhecer, né, porque são pessoas que têm mentes brilhantes, né, exatamente. histórias incríveis, super inteligentes, e tem outros também que Sim, pela sim. situação e pela sua trajetória levaram a estar ali, que são histórias tristes, né, e que falta muito acolhimento. E você está, nesse projeto, esse projeto ele é seu ou de um grupo Hum. atualmente, aqui na cidade de São Carlos? Ótima contextualização. O movimento de alfabetização, né, de jovens e adultos, ele foi criado pelo Paulo Freire, né? Ah, que Então, bacana, eu lá em adoro Paulo ele é Freire. maravilhoso, né? Lá então, em meados de 89, quando o Paulo ele trabalhava na Secretaria de Educação. Então, naquele contexto, ele, como ele estava na gestão da educação, ele foi percebendo os índices altos de analfabetismo, né? E aí então ele propôs, né, um trabalho que a gente pudesse pensar, né, numa educação que se movimente, né, que vá para os territórios. Então ele pensou em quais grupos e quais corpos que estão afastados da educação, né? Por que esses corpos, essas pessoas não estão chegando nos espaços educativos? Então que ele teve a ideia, junto aí com Pedro Pontual, que é um político que é vivo ainda hoje, e ele é educador, muito importante, e que construíram então esse movimento de alfabetização, né? E aí foi pensando nas estratégias muito mais singular, específica, muito mais para o povo, né? Então, como que a gente tem que falar, qual linguagem tem que ser dita na sala de aula com esses grupos, né? Então, foi pensado por Freire. E aí, então, nós temos mais de 30 anos de movimento, e aqui em São Carlos, mais de 20 anos, acho que você recebeu até a Maria Alice, que foi uma das que Sim. idealizou em São Carlos, né? Ela é Ela maravilhosa, é, né? Marialice. Marialice, um beijo para você. Você, E, olha, sensacional. e Ela é muito ela é. especial, né? Ela é maravilhosa e tem muitos outras educadoras que, né, e estão em outros núcleos, né? Então, eu, Gustavo, eu comecei trabalhando justamente com as pessoas em situação de rua, né? Que até hoje eu atuo, me afastei esse mês, mas eu volto agora esse mês, inclusive. E aqui em São Carlos, ouve-se muito falar, né, em todas as classes sociais. Nossa, Sim. muito morador de rua. Nossa, a cidade está cheia. Nossa, o gestor municipal não faz nada, Ah, e é muita falação. Aí tem outros que falam assim: nossa, é porque as cidades vizinhas trazem essas pessoas e despejam aqui em São Carlos. E aí eu fico observando o linguajar hum, dessas tá. pessoas, né? Que falta senso, né? E assim, a forma que se fala, né? Agora, perguntando para você, aqui em São Carlos, realmente existe um grande número de pessoas, de homens e mulheres em situação de rua, e
O que a cidade de São Carlos está fazendo com relação a Uhum. essa população? Você trouxe vários pontos. Ó, acho que primeiro passo é a gente entender que o Brasil, né, nós temos aí os últimos dados, mais de 360.000 pessoas tabuladas, né? E nós temos no nosso estado de São Paulo mais, né, de 100.000, né? 100 mil, Só em São Paulo nós temos mais de 100.000. mais de 100 É, mil o pessoas. último censo de São Carlos, que foi em 2019, tabulou mais de 400 pessoas. E aí uma última conversa que eu tive com uma pessoa que trabalha na área, porque que acontece, Maria? A gente não tem um censo mais recente, né, de São Carlos, tá? Mas nós temos os dados que estão na plataforma do governo federal. Existe uma plataforma específica do governo federal, que aí ele já está preparando, já tem os dados um pouco mais atual. Então, o que eu ouvi, que a gente tem acho que aproximadamente quase 1.000, né? Mas ainda isso não está muito Só em São só em Carlos. São Carlos. Então teve uma crescente. Nós tivemos de 2024 para 2026 uma crescente muito grande no país todo, né? Principalmente Sim, com relação à pós-pandemia, né? A sim. alta do desemprego, né? Então são vários motivos que levam a pessoa para a rua, tá? E aí você trouxe um outro ponto, que é um ponto também crucial quando você fala assim, eu ouço muitas falácias, eu ouço muitos estereótipos, né, dessas pessoas. E em uma das conversas de rodas de conversa que eu fiz com a população, né, do movimento em situação de rua, e o que me trouxeram? Falaram assim para mim, professor, vamos fazer uma passeata? Eu falei assim, por quê? Vamos fazer uns cartazes e escrever que a gente também existe, que a gente também sonha em entrar num trabalho ou voltar ao trabalho, que eu também amo a pessoa que está comigo, que eu também tenho fome, que eu também tenho sentimentos. E aí eu falei, vamos, e a gente começou então a Que eu escrever também algumas gostaria de ter coisas, uma né? casa para morar. Entendeu? Então, infelizmente, falta muito conhecimento para as pessoas, né? A gente tem, por exemplo, e que as pessoas não sabem, muitos documentos o Brasil já elaborou. Nós temos o mais recente, o Plano Nacional de Ruas Visíveis, né? Mas nós temos uma resolução que está, né, que foi construída pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos e que trata dos direitos humanos para a população em situação de rua. E nessa resolução, Maria, consta todo o histórico, né? Então explica por que as pessoas estão nas ruas, né? Porque isso vem do processo, né, lá, né, Sim, escravocrata, né? Vem do processo de invasão do país, né? sim. Então, se a gente olhar quais corpos que estão em situação de rua, a gente vai entender muitas coisas. E aí nessa resolução vai contando, por exemplo, como que os municípios precisam se organizar, como que as secretarias têm que atender essas pessoas, como que a educação, e aí falando da educação, né, para você ter uma ideia, a educação, né, para essas pessoas tem uma metodologia que dá para seguir. Então, mas para essa metodologia é necessário recursos e orçamento. Nós temos no Brasil, não sei se você sabe, em Brasília, a primeira escola que olha para as pessoas em situação de rua, que inclusive está ativa aí. Como que é? Então, por exemplo, a pessoa em situação de rua, superação da rua, ela é atendida pelo serviço socioassistencial, né? Porque tem que ser um trabalho intersecretarial, intersetorial, e aí faz o trabalho assistência, saúde e educação. Aí essa pessoa vai para a escola. Quando ela entra na sala de aula, ela então primeiro ela é acolhida, ela recebe o uniforme todos os dias, ela faz o processo de higienização, ela guarda os pertences no armário, ela se alimenta e aí ela vai para aula. Sim, Então, é essas etapas que precisa acontecer. E essas etapas, elas constam no sim, processo de resolução, inclusive, né? sim. Então, É um é programa. um programa. Mas a gente aqui em São Carlos tem que avançar muito ainda, né? O que que eu percebo? A Secretaria de Cidadania vem aí, né, fazendo um esforço, um trabalho, né, importante também, mas com esse aumento, né, a gente não consegue atender todas as pessoas, né? Porque a casa de passagem tem um limite de atenção, né? Sim, E aí a gente tem dentro da configuração pessoas em situação de rua também, Maria, tem várias pessoas em situação de rua, ou seja, tem a pessoa da rua, a pessoa na rua, é diferente, né? E aí quando aquela pessoa que vive muitos anos na rua, por exemplo, as pessoas acham que não dá mais para fazer nada, mas é preciso valorizar e fazer trabalhos com essa pessoa na própria rua. Porque se a gente pensar na própria pedagogia, né? Você também foi, né, sim. educadora, a pedagogia ela está em todo momento, É, né? Aqui é uma exato. pedagogia também. Então, o trabalho prioritário, ele tem que ser multidisciplinar. E aí eu acho que também a gente
acaba tendo dificuldade. Então, por exemplo, eu sou educador do movimento, né, faço um trabalho pedagógico, tento encaminhar para a escola. Mas, Maria, se essa pessoa que eu estou atendendo no viés pedagógico, né, ó, vamos lá que a Maria ela está em situação de rua, ela quer ir para a escola, ela fala para mim, professor, eu quero voltar, eu quero um caderno, mas ela, em muitos momentos, ela não consegue entrar na casa de passagem. Eu ouvia muito isso nos anos anteriores que eu trabalhava. Professor, eu não sei onde eu vou guardar meu caderno. Professor, meu caderno molhou, não consegui entrar na casa de passagem hoje. Professor, não consegui fazer a Caramba! leitura. Então, e aí quando vai, por exemplo, na saúde, às vezes ela é negligenciada também. Então, se os aspectos eh, psicossociais da pessoa, sabe? Então, se a questão da cidadania, da saúde, não estiverem alinhada, eu não vou conseguir desenvolver essa pessoa. Porque, por exemplo, se a pessoa faz um atendimento no CAPS, às vezes ela não está indo mais no CAPS, não está tomando mais a medicação. Eu, o pedagogo, preciso estar junto com as equipes. Eu preciso Sim, entender se o João está tomando a medicação, se o João está no processo de rua há 3 meses, porque é um caso que se tiver 3 meses é mais rápido, se o sim. João tem a família, né? Então, o trabalho do educador popular, ele transcende a sala de aula, né? Sim. Então, o professor, o educador que vai atuar com esses povos, com essas pessoas, tem que ter, assim, uma sensibilidade muito grande, né, porque eu, em muitos momentos, eu tentava ali assim, na lousa, né, mas eu fui entendendo que Que para eu não é. trabalhar com essas pessoas tinha que ter convivência, e aí eu fui convivendo. Então eu lembro que, em muitos momentos também quando eu não tinha condições, né, eu ia almoçava com essa população, aí o que que eu fazia? Eu me despia do que eu podia ter, essa despida de vaidade talvez eu tinha, mas eu sentava no chão, e aí eu almoçava, eu ia na praça, eu lembro uma vez que eu levei, sabe, a minha turma para ir para o teatro. É muito emocionante, porque muitos da turma não tinham entrado no teatro, porque eles tinham Nunca, né? vergonha. E eu lembro que eles não queriam ir, eles e elas. Aí eu fui na praça e eu vi que tinha um grupo e eles olharam assim para mim e falei, gente, vamos? Não, não. Aí eu falei assim, ah, acho que eu comentei que não sei se eu comentei que eu queria comer uma pizza. Eu sei que eles tinham dinheiro, assim, É. eles ajuntaram e a gente comeu uma pizza primeiro e a gente foi. E eu lembro quando eles pararam na porta, eles falaram: "Professor, eles vão ficar me olhando". Eu falei: "Não, mas esse espaço é de vocês também". E aí nós entramos, foi emocionante. Aí eles sentaram na frente. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer esses trabalhos que movimente essas pessoas, Sim. né, nos espaços culturais, é levar as empresas, porque se a Que gente apresentem os espaços que são isso, e que são delas, delas também, né. né? Porque, por exemplo, quando a gente fala das empresas, né, hoje eu trabalho com educação profissional lá no Senac, né, que bom, a gente faz umas parcerias lá também. Sim. E aí, com relação às empresas, por exemplo, Maria, é uma outra questão. Quando a pessoa que está superando a rua, né, e ela está, dependendo da casa Precisa de trabalhar passagem do é. centro Mas pop, ela precisa ela trabalhar, coloca né? no currículo. As empresas não contratam. Sabia? Então a gente precisa fazer o quê? Um processo de formação com as empresas. Quando a gente vai falar então dos direitos LGBTs e direitos de pessoas em situação de rua, precisa então trazer esse processo formativo e falar quem são essas pessoas, né? Que existe dentro desse grupo pessoas que já podem ir para o trabalho, mas aí acontece essa questão, elas são barradas pelo preconceito. E o que eu ouço muito também, por exemplo, é das pessoas não terem a condição de uma roupa adequada. Você entende? Que é um Caramba. trabalho muito, muito amplo, né. É. Mas o que mais que eu não posso deixar de comentar é que todo esse trabalho que eu realizei, né, que eu fui realizando de forma coletiva, né, Maria, foi um trabalho que a minha vida ela mudou muito. Eu hoje, se eu estou no Senac, se eu dou palestra, se eu sou convidado para falar, se eu tenho uma moradia mais digna, né, se eu tenho eu não tinha refeição, hoje eu tenho foi justamente pelo trabalho que eu fiz com essas pessoas, né. E aí eu estava muito triste ultimamente, porque eu me afastei por questões emocionais, né, a gente fica um pouco Sim. cansado, mas eu falei: "Não, mas eu preciso", toda vez que eu volto eu falo: "Gente, eu preciso estar com vocês, porque tudo que eu fiz foi essas pessoas me ajudaram", né. Então é fundamental quando você pensa, né, nessa questão da sensibilidade, eu nunca imaginei que eu ia lidar, por exemplo, numa sala de aula com várias pessoas que foram violentadas, que tinha acabado de chegar de um processo de uso abusivo de álcool e drogas, né, que eu pudesse olhar para aquela pessoa, né, as pessoas, elas só querem ser olhadas. Elas querem pelo menos que você, né, quando dá um bom dia, que ela dê bom dia, que você dê bom dia para essa pessoa, né. Então, é isso, essa invisibilidade, ela é muito grande no nosso país, né. Então, se a gente pensar também, por exemplo, na questão das travestis que Sim. estão em situação de rua, né, Sim. Maria.
Então elas estão muito mais invisíveis. Ainda, infelizmente, o Brasil é o país que mais mata a nossa população, né. Infelizmente, é Né, muito é triste muito isso. triste, né. Então, assim, Agora estar estão matando as as mulheres as cis também, mulheres, as né, travestis, eh, falta inclusão, né, em gênero, número e grau. Eu falta. costumo dizer, professor, o seguinte, que leis, nós temos muitas leis e muitas leis excelentes, e não precisamos de mais leis, porque a gente já tem Sim, muitas. sim, O que, na minha opinião, falta são políticas públicas para atender as pessoas lá na base, né. São exatamente, programas, né, exatamente. então você faz uma lei para combater o feminicídio, para a violência doméstica, etc e tal, como a gente tem várias, mas e no município? A gente tem um programa de inclusão dessas pessoas, né, dessas mulheres, Sim, da comunidade LGBTQIA+, de homens também, porque também tem homens aí que passam, eh, por problemas que acredito que ninguém está falando, né, mas enfim, de um modo geral. Porque a lei é importante, mas mais importante do que a lei existir é o município, porque é a base de tudo, sim, né, sim, ter a política pública, ter o programa de inclusão dessas pessoas e fundamentalmente ter dados. Sabe exatamente. qual é que eu penso que um grande problema do Brasil é que não existe dados, os dados são muito São. muito deficientes, deficitários. Sim, Então, quando você vai buscar nos sites, né, que vai te informar de, quantas pessoas estão em situação de rua ou quantas mulheres morreram por feminicídio muita subnotificação, né, e aí tem uma verdade. série de coisas, uma série de motivos e tudo mais, né, quantas mães solo a gente tem, quantas mães especiais, né, que têm filhos autistas de grau 3, 2, 1, faltam dados. E, com a minha, pouca experiência nesses temas, porque eu não sou de dados, né, de pesquisa, mas não existe a menor possibilidade de você agir e combater tudo isso sem você ter dados em Verdade, mãos. verdade. Então, você é muito subjetivo, assim, quando fala de números, porque a realidade é outra. Então, a gente não sabe se está mais ou se está menos. Então, a gente não tem a política pública nem o programa de inclusão para atender todas essas pessoas, né? E o que eu vejo também muito é o desperdício de recursos públicos para chegar a estas a comunidade que realmente precisa, ser atendida, né, por uma política pública ou por um programa de inclusão para que elas, voltem a ter dignidade, voltem a ter amor próprio, voltem a ter a fé em Deus, porque normalmente elas não têm fé mais, Sim, elas perdem tudo, até mesmo a fé, né, a esperança, né, então isso é o que é mais triste. Mas é pessoas como você, professor Gustavo, que faz que leva ainda esperança e brilho no olhar de todas essas verdade. pessoas. É isso aí, eu estou muito contente, eu acho que esse tema é um tema Amplo. tão amplo, né, um tema tão importante, é muito importante falar sobre isso, né, porque a gente falou sobre pessoas em situação de rua, mas a gente tem também, as pessoas, LGBTQIA+, né, e é um processo longo, né, Longo. porque começa é um processo de dor, de sofrimento desde a infância até A fase adulta, até a né. fase adulta e por falta de conscientização, por falta de aceitação e fundamentalmente por falta de amor das famílias, por falta de amor, da sociedade em geral, porque são poucas pessoas, assim como você, como a Maria, que ama, que tem amor de sobra no coração para poder fazer algo por as pessoas que mais precisam, né. Só que a gente tem milhões de pessoas aqui
que podem fazer E não faz, né. e não faz, e que tem recursos financeiros e não faz. Sabe por quê? Porque eles não sabem, ainda qual é o sentimento, eles não tiveram a alegria, a oportunidade sempre tem, né, é só querer fazer o bem, mas eles ainda não saborearam, assim, eh, esse sentimento, assim, olha, fazer o bem sem olhar a quem, e no dia seguinte falar: "Nossa, como eu estou bem melhor, né, como eu estou bem em fazer o bem". Então eu convido a todos vocês aqui que está nos assistindo a fazer o bem sem olhar a quem, Sim. como dizia minha avó lá de Pernambuco, e assim, como o professor Gustavo e como várias outras pessoas, né, que estão prontas para ajudar e fazer o bem às outras pessoas, eu também convido você a pensar um pouquinho sobre isso. Agora a gente está no momento, Final. a gente está no momento da época do ano de frio. Então, quantas Verdade. pessoas estão na rua que precisam de um cobertorzinho? Então, Separar vamos as aquecer todas roupas. essas pessoas Sim. assim com o calor humano, né? Ser solidário, porque isso faz muito bem. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui, toda a sua contribuição para o Fala Maria, foi muito importante. E já deixo o convite para que você volte aqui para a gente estender esse bate-papo, porque ele é essencial e todos vocês precisam conhecer um pouquinho da vida daquelas pessoas que mais precisam, das pessoas que são invisíveis. Muito obrigada, Eu que beijo agradeço. no coração e a vocês também. Um beijo grande Obrigado. e até o próximo episódio.